Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Essa manhã de sábado. Um ótimo sábado para vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Dia 13 do nosso devocional, gente. Olha como nós estamos avançando, hein? Tem sido um romper para mim também. Já estar aqui há 13 dias constantes com vocês todos os dias nessa live. Que delícia, né? Que gostoso. Hoje a Sofia acordou bem na hora que eu coloquei meu celular para despertar. E aí ela pediu o mamazinho dela, vim fazer. Aí fiquei ali curtindo aquele chamego, aquele momentinho. E acabei me atrasando um pouquinho para entrar e ela dormiu de novo. Olha que coisa boa, né? Hoje, no dia 13, nós vamos falar sobre raízes familiares. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Raízes. É sobre esse tema que este livro trata. São elas que formam a visão que temos de nós mesmas, de casamento, marido, filhos e legado. Por essa razão, diz respeito diretamente à herança que recebemos dos nossos pais e de seus efeitos duradouros, tanto positivos quanto negativos. Vejamos algumas influências das raízes familiares com as quais podemos lidar ao longo da vida e que precisam ser identificadas a fim de serem curadas. As raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Não exagero quando digo que elas estão presentes até no seu jeito de fazer café ou quando diz frases como: não esqueça de lavar a blusa, pegue o guarda-chuva que vai chover. Ou, menino, você não é todo mundo. São tantas as ações automatizadas, frutos do nosso subconsciente, que elas nos parecem normais e verdadeiras. Quantas coisas a gente aprende com os nossos pais, com as nossas famílias. Muitas vezes, né? Nossa, você é tão parecida com a sua mãe, e não somente na aparência, mas tão parecida também no jeito de se comportar, no jeito de agir. E muitas vezes, gente, essas raízes familiares, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, muitas vezes não, de fato o que a gente aprendeu, o que a gente viveu na nossa casa, com a nossa mãe, com o nosso pai, ela está gravada dentro de nós, que às vezes a gente nem lembra que tá lá, que a gente aprendeu por conta disso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, meu. Outro dia, teve uma fase ali nas férias das crianças que eu tava muito estressada com eles. Eu tava extremamente sobrecarregada, chegando no meu limite. E nesses dias ali, eu gritava muito com eles, né? Eu tava numa fase ali que eu estava gritando muito com eles. Pra tudo assim, pra não bater, eu acabava gritando com eles. E aí um dia minha mãe falou assim, aí eu não lembro se eu perguntei pra ela, acho que eu perguntei alguma coisa pra ela, como é que você dava conta? Ela falou, eu também gritava bastante, né? Acho que eu gritava até um pouco mais que você. E ali eu entendi, né? Eu falei, olha, eu reproduzindo o padrão, né? Padrão de repetição, olha, eu reproduzindo o que eu passei na minha infância, mas eu não me lembro da minha mãe gritando comigo. Eu não tenho lembrança disso, eu já tentei puxar na memória, mas eu não me lembro dela gritar comigo. Mas eu aprendi que assim é que funciona para criar os filhos. Então, olha como tá no nosso inconsciente. Como que tá guardado em algum lugar dentro de nós, que é dessa maneira que funciona, que é dessa maneira que eles vão obedecer, que é assim que tem que ser feito. Então, mesmo sem saber, eu estou repetindo um padrão de criação. O que eu me lembro é de vez em quando apanhar, né? Que antigamente as nossas mães pegavam aquelas varinhas das árvores, né? E ela descia
na gente quando a gente fazia coisa errada, né? Então eu tenho algumas memórias com relação a isso. Tenho memórias também de deixar de castigo, por exemplo, não vai brincar, vai ficar aqui dentro de casa. Tenho memórias de, às vezes, ela separar eu e minha irmã, você vai ficar aqui nesse cantinho, você vai ficar lá. Mas ela gritar, eu não tenho eu tenho essa memória dentro de mim, enraizada no meu inconsciente, mas eu, Carol, não me lembro de cenas disso. Mas olha como eu, mesmo de forma inconsciente, eu reproduzo isso. Então é isso que ela está trazendo aqui. Que tudo a gente faz um padrão familiar. A gente aprendeu de algum lugar, a gente está repetindo o que a gente aprendeu na nossa família, na nossa casa, com a nossa mãe, com o nosso pai, mesmo sem saber que é dali que nós aprendemos. Naturalmente, estou me referindo à sua primeira casa, a família na qual você nasceu e de onde você veio, que designaremos família semente. Diferente desta, a segunda família, que seria aquela que você escolheu. Então, aqui ela está falando justamente sobre isso, sobre a família da primeira infância. Não importa onde que era a sua família. Às vezes tem mulheres que falam assim, mas sei lá, eu cresci num orfanato. Lá era a sua família. Então, ali é a família semente, é essa família a qual ela está se referindo, tá? As raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Se uma pessoa teve problema com a mãe, por exemplo, e esta falhou em exercer a maternidade de maneira adequada, ou até mesmo abandonou os filhos, podemos nos perguntar: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? O amor materno é tão poderoso que Deus utiliza esse sentimento de apego e proteção para expressar o seu amor por nós. Tal analogia mostra quão impossível é que uma mãe se esqueça do filho, especialmente durante o processo de amamentação, pois o seu corpo dispõe de um alerta que sempre a recordará dessa fase tão bela. Ainda assim, a ferida causada pela figura materna ou por sua ausência pode gerar determinadas dificuldades nos relacionamentos. O filho ou filha pode ter se tornado uma pessoa com desconfiança crônica de tudo e de todos, que repele a expressão de carinho, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Então, essa passagem bíblica, né? Pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? A gente sabe que isso pode acontecer, mas que não é uma via de regra geral, que isso é uma exceção da exceção, que isso é algo assim quase impossível de acontecer, e que uma mãe que chega ao ponto de esquecer, de abandonar o filho assim que ela dá à luz ou que ela ainda está amamentando, é uma mãe que está passando por sérios problemas emocionais, por sérios problemas psicológicos, né? Então, Deus vem trazer essa comparação porque é praticamente algo impossível de acontecer. E ainda assim ele fala, né? Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de vocês. Então, tamanho é o amor do Pai. Essa certeza reconfortante nos faz perceber que a nossa verdadeira raiz não está exclusivamente vinculada à figura materna ou paterna. Olha que lindo isso que vem na sequência. A nossa raiz pode e deve estar em Deus, que assume a nossa paternidade e a responsabilidade de cuidar de nós. Então, olha a tamanha importância de Deus na nossa vida. Tamanha importância de nós reconhecermos que nós temos um Pai. Por mais que o nosso pai terreno tenha falhado, por mais que a nossa mãe terrena tenha falhado e causado feridas, dores, deixado marcas na nossa vida. Eu não sei a sua história, eu não sei o que aconteceu com você. Mas eu quero te dizer hoje que você tem um Pai. Um Pai esse que tem um amor tão grande, tão infinito, tão maravilhoso por você, que nele é que devem estar fincadas as nossas raízes. É nele que nós devemos olhar.
Quando as nossas expectativas com relação aos outros são expectativas frustradas, a gente se volta para quem? Para o Pai. Quando acontece algo que nós não conseguimos conciliar ou entender, mas por que o outro fez isso comigo? A gente se volta para quem? Para o Pai. As raízes familiares tocam as demais estruturas da nossa vida. Carregamos uma herança emocional que escorre para a área do relacionamento, para o modo como enxergamos o mundo, o que entendemos como conceito de ser igreja e a vida íntima com Deus. Essa herança tanto pode reforçar quanto minar o que é de Deus em nós. Por isso, não há como negar a importância dessas raízes. Neste caso, o problema maior não são as dificuldades, as circunstâncias ruins ou o sofrimento dos demais, e sim como vemos e nos relacionamos com Deus, tendo em vista o que herdamos dos nossos familiares. É imperativo que hoje aprendamos a redefinir o nosso presente e futuro, assumindo posições de vitória e nos abrindo para a cura divina. Hoje é dia de permitir que Deus cure as suas raízes familiares. Talvez o relacionamento com seus pais precise de restauração e ele esteja instruindo você a pedir-lhes perdão. Talvez seja isso que Deus esteja trazendo para esse devocional. O processo de restauração das suas raízes familiares. O Senhor está lhe dando a oportunidade de escolher perdoar aqueles que fizeram parte da sua constituição e criação, os quais, quem sabe, tenham ferido você ou tenham sido feridos também por suas atitudes. Talvez você tenha sido uma filha desobediente e deva confessar aos seus pais: perdão, filha, perdão pela filha que fui até aqui. Escolho ser alguém diferente a partir de agora. Caso a sua raiz paterna ou materna seja saudável, você provavelmente vive um amor que, independente do que faz ou do que é como filha, está sob uma autoridade amorosa que a capacita e lhe dá coragem para avançar. A coragem que faltava a Gideão por pertencer a uma família disfuncional, que se considerava pequena demais, e mesmo assim, todas temos feridas para entregar aos pés da cruz. Seja qual for a sua realidade, hoje é dia de lembrar que Deus é Pai e que a paternidade dele abraça você, quaisquer que tenham sido as suas raízes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis e famílias disfuncionais, por sua vez, têm a tendência de gerar famílias disfuncionais. Se você veio de um lar desestruturado, é possível que esteja repetindo muitos erros e comportamentos nocivos na sua segunda família, a que nós temos hoje. No entanto, Deus está constantemente advertindo: não precisa ser assim. Eu quero curar as suas raízes familiares e mudar o rumo da sua geração. Mulher, é através de você que está aqui acompanhando comigo esse devocional ou que está assistindo gravado. É através de você que a sua geração vai ser impactada. É através de você que os seus filhos vão crescer de forma diferente. É através de você que toda a geração passada e a geração futura vai ter um caminho diferente. É através de você. É através da sua conversão. É através do seu relacionamento com o Pai que hoje os seus filhos têm uma oportunidade de resgatar a paternidade que eles perderam. É através de você que os seus filhos vão conhecer Deus como talvez você não tenha conhecido na sua infância. É através de você que essa herança de disfunção vai ser quebrada. É através de você. Deus te trouxe aqui hoje para que você soubesse que o que você está fazendo hoje, todas as feridas que você está curando, está impactando a sua família, está impactando diretamente os seus filhos. Se alegre, mulher, porque isso é forte, isso é muito forte. Hoje é dia de lembrar que Deus é o pai do órfão, o juiz da viúva.
Ele faz o solitário habitar em família e diz às viúvas abandonadas: o seu Criador é o seu marido. Está lá em Isaías 54:5. O desafio de hoje é que você seja o canal de restauração da raiz dessa árvore genealógica, a fim de que ela produza bênçãos até 1000 gerações, como diz Jeremias. Lembre-se de José do Egito e não perca tempo murmurando acerca do seu passado. Ele nos mostrou que é possível vir de um ambiente familiar cheio de inveja, brigas, mentiras, enganos e traições e ser uma bênção, não só para a sua geração, mas para seu país e o seu próprio, mas para seu país e os próprios familiares que o rejeitaram e feriram. Mulher, as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã. O seu futuro depende da sua decisão e firmeza. Por isso, escolha deixar de caminhar com ferimentos. Feche o ciclo da ferida familiar. Perdoe, libere perdão e caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tem para você. Seja livre. Mulheres, eu tô impactada. Eu tô toda arrepiada aqui. Porque a palavra da conferência de ontem, ela foi muito sobre isso. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em Espírito Santo. Eu não acredito que é uma coincidência nós estarmos fazendo esse devocional no dia 13 e a palavra de ontem da conferência ter sido exatamente sobre isso. E eu me emociono porque eu ainda não me acostumei como Deus trabalha em cada detalhe. Porque eu ainda não me acostumei com a grandiosidade desse Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E quando a gente começa a ter essa relação de intimidade, a gente começa a perceber que não é uma coincidência. É Deus. A pastora ontem, ela pregou justamente sobre a história de Moisés, do Egito. Uma parte ali da história. E ela trouxe uma palavra ontem que me impactou demais. Eu tomei posse daquela palavra que ela trouxe ontem. E desde ontem na igreja, quando eu tomei posse daquela palavra, na hora me veio vocês. Na hora me veio o devocional, porque eu falei, amanhã eu preciso transbordar essa palavra na vida delas. Amanhã eu preciso entregar essa mesma palavra que me foi entregue aqui e que foi tão impactante para mim, eu preciso entregar para essas mulheres amanhã. Esse era o pensamento que eu tinha ontem na conferência. E hoje, quando eu chego aqui, eu não tinha lido o devocional antes. Eu tô tendo o costume de ler o devocional antes para me preparar, mas ontem eu não tinha lido o devocional de hoje ainda, eu li aqui com vocês. E quando eu chego aqui hoje, nesse dia 13, ela traz sobre raízes familiares, ela traz sobre geração e mais. Ela traz sobre o impacto que você está tendo na sua geração. Ontem a pastora Raquel, ela entregou uma palavra justamente sobre isso. Que a sua conversão, mulher, o seu relacionamento com o Pai, o fato de você estar aqui buscando, tá mudando a história da sua família. Tá mudando a história dos seus filhos. Tá quebrando correntes. Tá libertando cativeiros. Tá restaurando o conceito de família na sua vida, na sua história. Essa foi a palavra entregue ontem e que eu tomei posse. E que eu quero que você tome posse no dia de hoje também. E não desista. Não desista. Porque no meu processo, durante o meu processo, quando estava ficando muito pesado, muito difícil, muito doloroso, que eu achei que eu não ia suportar, Deus me disse isso. Ele falou, não é sobre você. Não é sobre você. É muito além, é muito além.
E eu digo, não é sobre você. E vai além, tá? Não é nem só sobre a sua família. Não é nem só sobre os seus filhos. Mas é muito maior. É muito maior. E eu tô emocionada de ver a grandiosidade desse pai. Que um dia lá atrás, ele falou pra mim, não é sobre você. Você precisa continuar. Você precisa ir até o fim desse processo. Você precisa deixar eu mexer onde eu preciso mexer. Você precisa suportar. Porque não é sobre você. E na época eu já tinha entendido que não era sobre mim. Tem uma conversa que eu tive aqui com uma pessoa que eu falei. Não é só sobre mim. Não é só sobre os meus filhos. Não é só sobre essa meia dúzia de gente que tá ao meu redor. Mas é muito mais. É muito mais, é sobre tantas pessoas, tantas vidas que vão ser impactadas pela tua restauração, pela sua conversão, pelo teu relacionamento e intimidade com Deus. Mulher, porque você escolheu cumprir o propósito para qual você foi chamada para cumprir. Não é só a tua casa, não é só a tua família que vai ser impactada, mas são pessoas que você jamais imaginou ter contato. São pessoas que talvez você jamais vai conhecer. Todos os dias eu recebo mensagens das meninas que estão fazendo devocional. Todos os dias eu recebo testemunhos das mulheres que já estão vivendo coisas diferentes nas suas famílias através desse devocional. Então vocês entendem que não é sobre mim, não é sobre você? Eu nunca imaginei lá atrás que eu ia estar fazendo isso aqui hoje. Abrindo live, fazendo devocional, compartilhando a minha história, compartilhando a minha jornada. Mas é isso que Deus quer fazer com a sua vida também, mulher. Desde o início eu tô falando pra vocês. Desde o início eu tô trazendo pra vocês. Vocês estão sendo separadas. Vocês estão sendo separadas. Desde o início eu tô falando pra vocês. Persistam, insistam, permaneçam aqui firmes até o final, suportem o processo, passem pelo processo, porque vocês estão sendo separadas. Não é só sobre você, não é só sobre a sua casa, não é só sobre a sua família, mas é muito mais, é muito maior, é além do que você pode imaginar. É uma corrente tão grande, e esse é o verdadeiro propósito. Lembram quando eu falei pra vocês que o propósito, ele não tá ligado somente a nós? Não lembro se eu falei aqui ou se eu falei nos stories, eu não lembro. Mas o nosso propósito, descobrir o nosso real propósito, descobrir o propósito com o nosso trabalho, ele não está ligado somente a você, mas ele está ligado ao outro. O propósito maior da sua vida é sobre as pessoas que você vai impactar e as pessoas que essas pessoas vão impactar. Olha o tamanho do propósito, gente. Vocês vêm aqui, vocês recebem e vocês mudam na casa de vocês e vocês impactam as famílias de vocês e você muda como mãe, você muda como esposa. E aí os seus filhos crescem nesse ambiente cheio de amor e você descobre que você tem um Pai Celestial. E você ensina os teus filhos que eles têm um Pai Celestial. E eles vão ensinar as gerações deles que eles têm um Pai Celestial. É muito maior. É muito maior do que a gente pode imaginar. É até 1000 gerações. A família, da família, dos filhos, dos teus filhos. Então, quando você pensar em desistir, mulher. Quando você pensar... eu não vou fazer um devocional, não. Quando você pensar, hoje eu não vou ter o meu momento de oração, não, porque eu já tô há 13 dias constante falando com Deus. Hoje eu vou deixar passar. Quando você pensar, tá muito difícil, eu não vou mexer nisso daqui, não, porque minha vida já melhorou um pouquinho. Você se lembra do propósito. Quando eu falo pra vocês
que é o propósito que nos move. É sobre isso. Eu não estaria aqui se fosse só por mim. Se fosse só por mim, eu estaria dormindo. Eu não estaria aqui. Eu não estaria expondo a minha vida. Eu não estaria expondo a minha história se fosse só por mim. Mas é por vocês. É pela minha família. É pelos meus filhos. Então, quando você pensar em desistir, mulher, você se lembre que não é sobre você. Se fosse só sobre você, o livre-arbítrio é seu. Você podia desistir. Você podia largar. Porque ia impactar somente a sua vida. Mas agora que você sabe que não se trata somente de você, você precisa pensar muitas e muitas vezes antes de desistir. Antes de abandonar o propósito. Antes de deixar o processo pela metade do caminho. Porque você é responsável por um monte de pessoas que vão ser também impactadas pela sua história. Eu tenho tido a oportunidade de algumas que conversam comigo de conhecer um pouquinho da história de vocês. E eu vejo coisas tão grandes que Deus vai fazer e que já está fazendo na vida de vocês, que vai só testificar tudo isso que eu tô falando. Vocês sabem que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então, talvez o que Deus ainda não te deu hoje, que você tem buscando, talvez a promessa que você tem para sua vida, Deus ainda só não fez, porque Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, precisa ser para a honra e para a glória dele. Então, mulher, se entregue mesmo, se renda no processo, mergulhe na profundidade do Pai. Deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele restaurar, deixa Ele te dar. Para que quando chegue o momento dele te entregar aquilo que Ele te prometeu, você vai poder falar, foi Deus que me deu. Porque não tinha a menor probabilidade disso acontecer. Mas Deus me entregou. Não tinha a menor probabilidade de eu estar aqui. Mas Deus me colocou. Entende? É um propósito muito maior. Eu não sei se vocês estão sentindo isso que eu tô sentindo, mas é uma presença muito forte, mulheres. Isso não tá vindo de mim, não. É uma presença que é impossível a gente não se quebrantar nessa presença. Sabe? Eu não sei se você tá sentindo o que eu tô sentindo, mas é impossível você não olhar para a grandiosidade de tudo isso e não entender esse amor que Deus tem. Como Deus pensa em cada detalhe. Ele pegou você, uma mulher improvável, uma mulher que estava lá pequena, quietinha no seu canto, que só queria resolver sua vida financeira, que só queria ser uma mãe melhor para os seus filhos, que só queria resolver os problemas do seu casamento. E ele fala, não, filha, eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho coisas muito maiores para você, filha. Mas eu preciso te moldar. Eu preciso te ensinar. Eu preciso te tratar de secreto, filha. É isso que Deus está falando para você hoje. Ele tem coisas muito maiores para você. Além das promessas que Ele te deu, Ele tem coisas muito maiores para você. Mas Ele quer conversar com você no secreto. Ele quer te tratar. Ele quer te restaurar. Ele quer curar todas as suas feridas. Eu passei por um processo muito intenso de perdão com relação ao meu pai. Como eu já contei pra vocês,
A minha família, ela não foi uma família saudável. Eu cresci numa família disfuncional. E meu pai faleceu já. Eu não tinha um relacionamento com ele. Chegou uma fase ali, não sei de que idade pra cá, mas sei lá, dos meus 18 anos pra cá, eu nem considerava mais que eu tinha um pai. E o sentimento que eu tinha com relação ao meu pai, eu nem conseguia chamar ele de meu pai. Eu chamava ele pelo nome, eu falava o Vandercy, né? E o sentimento que eu tinha era de que ele era uma pessoa como qualquer outra. E eu ficava pensando, né? Nossa, quando ele morrer, como que vai ser? E eu ficava imaginando, né? Eu acho que vai ser normal. É como alguém falar, né? Olha, o fulano ali morreu. Mas você não conhece o fulano, você não tem intimidade com o fulano, você não tem relacionamento com o fulano, você não tem aquele amor pelo fulano. É só o fulano. E imaginava que seria assim. E foi exatamente assim quando ele morreu. E aí depois, quando eu iniciei todo esse processo, é claro que Deus ia vir curar essa ferida que eu tinha com relação ao pai. Porque nós não conseguimos ter um relacionamento de pai e filha com Deus se a gente não teve um relacionamento de pai e filha na terra. Então, mulher, você que hoje não consegue ainda enxergar Deus da forma como eu tô falando, talvez você vê eu falando e fala assim, cara, eu não consigo ver Deus como a Carol fala. Eu não consigo sentir esse amor por Deus como a Carol enxerga. Eu não consigo me quebrantar na presença do Senhor como a Carol se quebranta. Talvez você precise curar sua ferida de paternidade. Porque a referência de pai que você teve, ela não foi uma referência boa para você. Então, dentro do seu inconsciente, você não tem uma boa figura paterna. E Deus quer curar essa ferida hoje, porque Ele quer ser o seu pai. Deus quer ser o seu pai. Ele quer te pegar, Ele quer te cuidar, Ele quer curar suas feridas, Ele quer curar suas dores. Ele quer te dar todo o amor, todo o carinho que você não recebeu do seu pai terreno. Ele quer te dar tudo que você não teve da sua mãe terrena. Você tem um pai. E no dia de hoje, você vai se reconciliar com esse pai. Talvez para você não vai ser fácil sair daqui, ali no seu momento de secreto, e perdoar as pessoas que te feriram. Talvez não vai ser fácil. Mas Deus vai te ajudar. É através do nome de Jesus, é através da intercessão do Espírito Santo que você vai conseguir fazer isso. E foi tão lindo o dia que finalmente eu consegui perdoar o meu pai, ele já estava falecido, que depois daquele momento que eu tive ali, que foi muito por intermédio divino mesmo, e foi num momento desses, gente, no meu secreto, na minha casa. Eu não morava aqui ainda, morava lá na outra casa. E foi nesse momento secreto, de pedindo mesmo para Deus revelar, para Deus trazer o que eu precisava curar, para eu falando para Deus que se eu ainda tivesse, porque eu já achava que eu tinha resolvido esses problemas com meu pai, que se eu tivesse ainda algo para resolver com relação ao meu pai, eu pedi para o Espírito Santo, eu implorei para ele para que fosse resolvido, e ele trouxe. E foi um processo solitário ali, não lembro quanto tempo durou, mas eu soube que eu estava curada, finalmente, depois de 33 anos. Então já faz um ano isso daí. Depois de 33 anos eu soube que eu finalmente estava curada das minhas dores, das minhas feridas com relação à paternidade, quando eu comecei a sentir um amor pelo meu pai.
Quando eu comecei a sentir uma compaixão pela história dele, que nem eu imaginava que eu poderia sentir. E eu escrevi uma carta para ele. Simbólica, né? Eu escrevi uma carta agradecendo por tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Teve uma fase que, olha como quando o perdão vem e a gente permite que Deus transforme uma ferida em bênção. Olha como a nossa perspectiva das coisas mudam, né? Então, da minha cabeça, até então, eu falava, meu pai nos abandonou, né? Abandonou nossa família. Ele preferiu o álcool ao invés da família. Ele preferiu viver essa vida de mediocridade ao invés de cuidar da família. E ali eu tinha muitos pensamentos ruins com relação ao meu pai. Ele muitas vezes não me ligava nos meus aniversários e ligava para minha irmã no aniversário dela. Então aconteceram muitas coisas diferentes. A percepção que eu tenho, que a minha irmã tem, eu tenho certeza que são diferentes. Então aconteceram muitas coisas que me fizeram me sentir rejeitada, não amada. Mas nessa carta de reconciliação com meu pai, eu me senti tão grata a ele, porque se não fosse tudo isso, gente, se não fosse tudo isso, talvez eu não seria quem eu sou hoje, talvez eu não estaria aqui hoje para poder compartilhar com vocês. Talvez o propósito de Deus não tivesse se cumprido na minha vida se não fosse isso. Deus sabe o que faz. Deus te colocou nessa família, Deus te colocou com esse pai, com essa mãe, porque era isso que você precisava para cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Porque era exatamente assim que tinha que ser, para que no final o propósito pudesse ser cumprido. Às vezes é muito complexo para a gente entender, né? Ontem eu estava conversando com uma de vocês também no devocional e a gente falou sobre isso. Às vezes Deus faz e trabalha de uma forma que a gente fala, oi? O quê? Como assim? E a gente não precisa entender e nem compreender. A gente só precisa obedecer. E hoje Deus está te pedindo, filha, cure as suas feridas familiares. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe. Deixa eu colocar um bálsamo nessas feridas familiares que você carrega. Isso é Deus que está te pedindo hoje. Então que hoje no seu tempo de secreto com Deus, você possa sentar ali, ajoelhar, conversar. Não sei de que forma você vai fazer. Mas que você possa deixar Ele trazer para você o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado em bênção. Qual é a maldição que você passou na sua infância, que você vai permitir que Deus transforme em bênção no dia de hoje? Eu disse que você vai permitir, porque você precisa pedir para Ele. Você precisa permitir que Deus entre, que Deus cure. E talvez não vai ser hoje, de uma hora para outra. Vai ser um processo de alguns dias. Vai depender de você, do quanto você está aberta. E se você hoje não sente que você está aberta ainda, Carol, mas eu não me imagino perdoando o meu pai por aquilo que ele fez. Eu não me imagino perdoando a minha mãe por aquilo que ela fez. Então, seu processo vai começar aí. Você pedindo para Deus, eu quero perdoar. Me ajuda a perdoar. Eu preciso perdoar. Eu escolho perdoar. O que eu preciso fazer? Trabalhe em mim. Quais as outras feridas ainda precisam ser cuidadas para eu chegar nesse ponto de perdoar e de amar a minha família, de amar a minha história, de amar o meu pai. Façam esse processo, mulheres. Façam esse processo no dia de hoje. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Eu comecei a falar e não terminei, né? Hoje eu enxergo o que o meu pai fez como um grande ato de coragem, de força e de renúncia.
Hoje eu enxergo dessa forma. Porque talvez se ele tivesse permanecido, talvez se ele tivesse... não sei a palavra exata, mas talvez se ele tivesse permanecido, se mantido próximo, ficado ali ao nosso lado, talvez as questões do alcoolismo dele, dos problemas financeiros dele, dos problemas com os donos de bares, como eu já contei pra vocês, teriam nos afetado muito mais. Então hoje eu vejo como um grande ato de coragem que ele teve de se retirar da nossa vida. Eu vejo como um grande ato de coragem que ele teve de se afastar, para que a incapacidade dele de amar, para que a incapacidade dele de prover, para que a incapacidade dele de ser o pai que nós precisávamos que ele fosse, não afetasse ainda mais do que já havia afetado a nossa família. Gente, hoje é essa percepção que eu tenho. E hoje eu consigo imaginar o quanto também doeu para ele se afastar. O quanto também doeu para ele, talvez, se enxergar dessa forma. E o quanto ele também sofreu com todo esse afastamento. Olha quanta coisa Deus transformou dentro de mim. Para que hoje eu pudesse sentir compaixão pela história do meu pai. Para que hoje eu conseguisse sentir gratidão por tudo que o meu pai fez. E para que hoje eu pudesse amar o meu pai da maneira como ele foi. Foi por mim tudo isso? Não. Não foi. Foi só Deus que faz isso. É só Deus, é pela misericórdia de Deus mesmo. É só Deus que fecha essa ferida. É só Deus que conserta o nosso coração dessa maneira. É só Deus que transforma o nosso sentimento ruim em sentimento bom. Não tem jeito. Tem jeito, mulheres, tem jeito. E hoje é o dia da sua reconciliação, da sua restauração das raízes familiares. No seu momento de oração, se quebrante na presença de Deus, vá até a presença dele. Fale para ele: eu quero ser curada na minha raiz familiar. Eu quero ser curada no meu relacionamento com o meu pai. Eu quero ser curada no meu relacionamento com a minha mãe. Ai, Carol, mas que bobeira tudo isso. Tudo bem. Mas lembre, não é sobre você. Se não for por você, se você não fizer por você, faça pelos seus filhos, faça pela sua família, faça por tantas outras vidas que serão ainda impactadas através de você e que você nem sabe. Que você nem sabe. Não é sobre você. É sobre tudo que Deus quer fazer através de você. Vamos orar? Acho que eu pulei um parágrafo. Ah, não, é isso mesmo. Tá certo. Desculpa, gente. Vamos orar. Querido Deus e Pai, quão grata nós estamos por estarmos avançando nesse devocional. Quão gratas nós nos sentimos, Pai, porque o Senhor tem nos trazido à memória coisas do passado, coisas que precisam ser curadas, situações que precisam ser restauradas na nossa vida. Quão grata nós estamos, Pai, porque o Senhor nos chamou, por termos sido escolhidas pelo Senhor para estarmos aqui. Muito obrigada por nos escolher, muito obrigada por nos alcançar. Muito obrigada por escolher a nossa família para ser transformada e para ser uma família agente de transformação na vida de outras famílias. Pai, no dia de hoje, eu venho te pedir, Pai, para que coloque no coração de cada uma dessas mulheres um amor tão grande que elas nunca sentiram antes,
uma capacidade de perdoar que elas nunca tiveram antes, uma capacidade de sentir um amor pelo pai, pela mãe, pela família, como elas nunca tiveram antes. Eu venho pedir, Pai, que o dom do amor seja derramado sobre cada uma dessas mulheres hoje. Que tudo aquilo que eu vivi de cura na minha raiz emocional com relação à minha paternidade, que essas mulheres hoje elas possam experimentar essa cura, esse amor, essa restauração na paternidade delas. O Senhor tem uma maneira de trabalhar com cada uma. Então que o Espírito Santo venha hoje quebrantar o coração dessas mulheres, Pai. Que elas possam se sentir quebrantadas na Tua presença. Que elas possam verdadeiramente se render na Tua presença, Senhor. E sentir esse amor que excede todo o entendimento. Esse amor que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, Pai. Vem com a Tua mão, Espírito Santo, sobre cada uma dessas mulheres. Que a Tua presença, essa mesma presença que está aqui agora, que as mulheres que estão lá ouvindo agora a minha oração, que elas possam sentir essa mesma presença no ambiente que elas estão, Pai. Dê a elas uma dose do Teu amor sobrenatural. Dê a elas uma dose da Tua presença sobrenatural, Pai. Que seja palpável. Que elas sintam uma presença tão grande que quase dá para pegar com a mão. Assim como eu estou sentindo agora. Que o Senhor possa, nesse momento, abraçar cada uma dessas mulheres que estão ouvindo essa minha oração. Que elas possam sentir o Teu abraço nesse momento. O Teu acolhimento nesse momento, Senhor. Que elas sintam um toque do Espírito Santo no coração delas. Querido Pai, e que esse momento fique gravado na memória delas. Que elas nunca mais se esqueçam desse momento, desse amor. Esse amor extravagante, que vai além de todo o entendimento. Que vai além da nossa capacidade humana de entendimento. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Papai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Papai. Você nos trouxe até aqui. E nós só estamos começando. Eis-me aqui, Senhor. Repita, mulher, repita. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Para que o Senhor termine aquilo que o Senhor começou. Eis-me aqui, Pai. Repitam, mulheres, repitam. Eis-me aqui à Tua disposição. Pode entrar, pode mexer, pode vasculhar, pode curar. Eis-me aqui, de coração aberto, de coração quebrantado, de coração entregue. Eu quero ser restaurada. Eu quero ser transformada. E eu aceito o propósito que o Senhor tem para minha vida. Eu aceito tudo aquilo que o Senhor quer fazer e mexer na minha vida. Eu já entendi, Pai, que não é só sobre mim. E eu aceito essa missão. Eu aceito ser quem o Senhor me criou para ser. Eu aceito cumprir o propósito que o Senhor me criou para cumprir. Me capacita, me dê força, me dê coragem, me dê ousadia para suportar o processo. Mas eu estou aqui. E eu não vou sair daqui. Doa o quanto doer, eu estou aqui para viver as promessas que o Senhor tem para minha vida. Eis-me aqui. Gente, é uma presença tão forte.
Deus está aqui de uma maneira tão sobrenatural hoje, que eu não sei se vocês estão sentindo aí na casa de vocês, mas o meu desejo é que vocês possam sentir esse amor, essa presença. É algo inexplicável, eu não consigo explicar com palavras o que eu tô sentindo aqui. Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana. E eu espero vocês lá no grupo para me contar um pouquinho das experiências com Deus que vocês estão tendo. Porque dessa forma a gente edifica uma vida da outra. Tá bom? Até amanhã. Beijo.